Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula sobre o Estatuto da Advocacia e da OAB. E o tema da aula de hoje, pessoal, é incompatibilidades e impedimentos para o exercício da advocacia. Eu vou confessar uma coisa para vocês: de todas as matérias envolvendo o Estatuto da OAB, o Código de Ética, Regulamento Geral, o tema das incompatibilidades e impedimentos é o que me traz assim uma maior dificuldade. Porque nós temos, pessoal, mais de 600 hipóteses de incompatibilidades e impedimentos, segundo determinados autores. Então, se a gente tivesse que decorar todas as hipóteses de incompatibilidades e impedimentos, eu ia ser sincero para vocês. Eu ia falar, olha, pessoal, essa parte aqui, se cair alguma questão na prova, talvez a gente tenha que chutar, porque não dá para saber todas as hipóteses de incompatibilidades e impedimentos. Mas, graças a Deus, a OAB, quando cobra esse tema, ela só cobra os casos mais simples. Então, isso tem facilitado muito a vida do candidato, né, à carteira da OAB. Então, vamos lá estudar essas incompatibilidades, porque eu tenho um macete aqui. Um macetezinho parece uma regra de engenharia, parece um mapa de engenharia. Mas eu tenho um macetezinho aqui para trazer para vocês a respeito desse tema que eu acho que vai ajudá-los muito, tá bom? Então, olha só. Primeira questão que eu preciso fazer com vocês é diferenciar o que é incompatibilidade e o que é um impedimento para o exercício profissional. Qual palavra dessas duas é maior, pessoal? Incompatibilidade ou impedimento? Incompatibilidade, não? Então, incompatibilidade é uma palavra maior. Sabe o que isso quer dizer? Que a proibição é maior. Quando a gente fala em incompatibilidade, a pessoa não pode advogar de jeito nenhum. Diferentemente de impedimento, né? Que aqui, incompatibilidade não pode advogar. Diferentemente de impedimento, que é uma palavra menor, porque a proibição é menor, a pessoa pode advogar, só não pode advogar em determinadas circunstâncias. Então, ela pode advogar, mas tem algumas restrições ao exercício da sua atividade. Tá bom? Então, primeira diferenciação: incompatibilidade, não pode advogar de jeito nenhum, sem exceções. Impedimento: posso advogar, mas tenho restrições, tenho limitações. Quando a gente está falando ainda, né? Aqui a fundamentação nos artigos, né? 28, artigo 30 do Estatuto da Advocacia. Quando nós estamos ainda falando de incompatibilidade, pessoal, que é essa proibição completa para advogar, pode ser que seja o caso de uma proibição definitiva, certo? Ó, isso aqui é até o fim da vida, né? Pelo menos durante muito tempo. Ou pode ser uma questão temporária, por uma questão passageira. Por exemplo, o advogado que se tornou prefeito municipal, né? Então tem um prazo de 4 anos que ele não pode advogar. Então, nesses casos aqui, pessoal, quando a incompatibilidade é temporária, ele tem que justificar e pedir uma licença na OAB. Bem, eu vou me afastar durante um tempo, não vou advogar. Quando se trata, né, de uma proibição indefinitiva, incompatibilidade definitiva, aí tem que pedir o cancelamento mesmo da inscrição. Devolver carteirinha, devolver tudo, né, e perde até o número. Nem se depois voltar a advogar, não recupera mais o número que ele tinha antes, tá bom? Então, licença é o caso de incompatibilidade temporária e cancelamento, um caso de incompatibilidade definitiva. Perfeito? O que mais que eu tenho que falar para vocês? Ó, já vamos explicar o macete para vocês dos casos de incompatibilidade e impedimento. Aqui é o que eu fiz aquela observação, né? Falei, nossa, nós temos mais de 600 casos de incompatibilidade e impedimento. Então, com esse macete aqui que eu vou passar para vocês, nós vamos ter 5 exceções desse macete. Mas eu acho mais fácil decorar o macete, né, do que 600 hipóteses diferentes. Como é que funciona esse macete? Primeira coisa que a gente vai perguntar, né, quando a gente fala assim, advogado que se tornou desembargador, advogado que se tornou prefeito, advogado que se tornou gerente de banco. Primeira coisa que vamos perguntar é se ele tem um alto ou baixo poder de decisão. Essa é a única pergunta realmente importante. O cargo dele exige dar a ele poderes de grande decisão ou praticamente o poder de decisão dele naquele cargo é praticamente desprezível, né?
Então, essa é a pergunta que nós vamos fazer. Se falar que é alto poder de decisão, aí é só seguir o macete. O macete fala o seguinte, olha, depois do alto poder de decisão, você pergunta, é membro do legislativo? Se falar que não, eu já sei que é incompatibilidade, né? Ele não pode advogar de jeito nenhum. E aí eu vou fazer a última pergunta. O cargo é vitalício ou o cargo é temporário? Se for um cargo vitalício, tem que pedir o cancelamento da inscrição da OAB. Se o cargo for temporário, basta uma licença. OAB, eu vou voltar, certo? É questão de tempo. Quando eu estou falando desse cancelamento, pessoal, eu estou pensando nos funcionários públicos, né, juízes, embargadores, mas também aquelas pessoas que, dependendo da hipótese, trabalham um contrato de trabalho por prazo indeterminado, certo? São, por exemplo, os funcionários de cartório, eles têm incompatibilidade, né, vitalícia, enquanto eles estiverem no cargo eles não podem advogar, mas eles trabalham pelo regime da CLT, mas o contrato de trabalho é um contrato de trabalho por prazo indeterminado, então vai entrar no nosso vitalício aqui. Na hora que eu mostrar os exemplos, vocês vão ver que é mais fácil do que eu explicando na teoria como estou fazendo agora. Então, alto poder de decisão, membro do legislativo? Não, incompatibilidade. É cargo vitalício ou temporário? Aí eu sei se é caso de cancelamento ou de licença. Se eu falar assim, alto poder de decisão é membro do legislativo? Sim, eu vou descer a seta. E aí eu vou chegar nos casos de impedimento, que é aqueles casos que a pessoa pode advogar, mas tem restrições. Se eu falar, né, fizer outra pergunta, é membro do legislativo? Estão vendo que é a mesma pergunta que eu fiz em cima, eu estou fazendo embaixo? Pois é. Vou fazer a pergunta de novo. É membro do legislativo? Se você falar que sim, pode advogar menos contra ou a favor da administração pública. Se você falar que não, pode advogar menos contra a fazenda que o remunera. Então, o funcionário da prefeitura não pode advogar contra a prefeitura, o funcionário do Estado não pode advogar contra o Estado, né? A fazenda que o remunera. Se quando eu comecei a fazer essas perguntas, né, eu falei que a pessoa tinha baixo poder de decisão, aí eu vou começar por baixo. Aí o que vai acontecer? Eu vou fazer uma pergunta grande. Ele é membro do judiciário, cartório, policial, militar, fiscal ou gerente? Se falar que sim, eu vou subir a setinha, eu já sei que é incompatibilidade, não pode advogar. Se eu falar que não, vai ser caso de impedimento, pode advogar, mas com restrições. Esse aqui, pessoal, é o nosso mapa, certo? Então é isso aqui que nós vamos usar nas hipóteses que eu vou mostrar para vocês agora e que vai ser mais simples do que do jeito que eu expliquei, né? De uma forma teórica do jeito que eu expliquei até agora. Então vamos lá. Advogado que se tornou presidente da República. Presidente da República, pessoal, tem alto ou baixo poder de decisão? Alto poder de decisão. Beleza, então começamos lá em cima. Presidente da República é membro do Legislativo? Resposta: não. Então é cargo incompatível. Eu já sei que o presidente da República não pode advogar. Última pergunta. Presidente da República é um cargo vitalício ou é um cargo temporário? Temporário, 4 anos, né? Então, advogado que se torna presidente da República tem incompatibilidade com o cargo e tem que pedir licença para a OAB. Então, é a nossa regra aqui de incompatibilidade. Tá bom? Então, tá aí a nossa primeiro exemplo para vocês. Viram que na prática não é tão difícil assim na hora que a gente usa o caso? Advogado que se tornou agente da Polícia Civil. Não é o delegado, não. É o funcionário lá, o subalterno do delegado, né? O agente da Polícia Civil, ele tem um alto poder de decisão na corporação ou o poder dele na corporação é baixo de decisão? É baixo, né? Então vamos começar por baixo ali, baixo poder de decisão. Aí eu vou perguntar, agente da Polícia Civil é membro do Judiciário? Não. Agente da Polícia Civil é membro de cartório? Não. Agente da Polícia Civil é policial? Sim. Opa! Então, se é sim, eu vou subir. Já sei que é cargo incompatível, já sei que ele não pode advogar. Agente da Polícia Civil é um cargo vitalício ou um cargo temporário? Vitalício, até ele se aposentar. Então, se cair uma pergunta na OAB falando o advogado que se tornou agente da Polícia Civil, eu já sei que ele não pode advogar e tem que pedir o cancelamento da inscrição dele na OAB.
que é uma atividade incompatível. Entenderam como é que funciona? Mais um caso. Agora mudou. O advogado que se torna delegado da Polícia Civil. Não é agente, não, é o chefão. Alto ou baixo poder de decisão? Alto poder de decisão. Delegado da Polícia Civil é membro do Legislativo? Resposta: não. Então já sei que o delegado não pode advogar. É cargo incompatível. Cargo de delegado da Polícia Civil é vitalício ou é temporário? É vitalício. Então, se cair uma questão na OAB falando de um advogado que se tornou delegado da Polícia Civil, eu já sei que é cargo incompatível, não pode advogar e ele precisa pedir o cancelamento da inscrição dele na OAB. Advogado que se torna desembargador por aquele quinto constitucional, né? Desembargador tem alto ou baixo poder de decisão? Alto poder. Desembargador é membro do Legislativo? Resposta: não. Então já sei que é cargo incompatível. O advogado que se tornou desembargador não pode mais advogar. O cargo de desembargador é vitalício ou é temporário? É vitalício. Então, se cair numa questão na prova da OAB, falando do advogado que se tornou desembargador, eu sei que é atividade incompatível, precisa pedir o cancelamento da inscrição dele na OAB. Mais um exemplo. Advogado que se torna técnico judiciário, é um funcionário lá do cartório, lá do judiciário. Alto ou baixo poder de decisão? Baixo, né, pessoal? Técnico judiciário não decide muita coisa. Começamos por baixo. Ele é membro do judiciário? Resposta: sim. Então nós vamos subir. Já sei que é cargo incompatível. O advogado que se torna técnico judiciário, já sei que não pode advogar. Técnico judiciário é um cargo vitalício ou temporário? É um cargo vitalício. Então, se cair na OAB, advogado se tornou técnico judiciário, atividade incompatível, não pode advogar, precisa pedir o cancelamento da inscrição dele na OAB. Advogado que se torna tabelião, o chefe dos cartórios, pessoal. Chefe dos cartórios de notas. Decide muita coisa, certo? Se faz escritura, se faz documentos, se conhece firmas. Alto poder de decisão, começamos lá em cima. Tabelião é membro do Legislativo? Resposta: não. Cargo incompatível. Então já sei que o advogado que se tornou tabelião não pode mais advogar. Cargo vitalício ou temporário? Vitalício como poucos, né? Então, se um advogado que se torna titular do cartório, certo? Ele não pode advogar, atividade incompatível, tem que pedir o cancelamento da inscrição dele. Tabelião, por exemplo, vou falar para vocês. Se vocês começassem por baixo, falassem que ele é baixo poder de decisão, daria certo da mesma forma. Porque na hora que você estivesse na segunda pergunta, ia falar assim, membro do judiciário, cartório? Cartório é, então seria incompatível também. Daria certo da mesma forma, tá bom? Advogado agora que é o funcionário de cartório. Ele arranjou um emprego lá, CLT, como funcionário de cartório. Alto ou baixo poder de decisão? Baixíssimo, né? Só vai fazer o que o titular, o oficial de registro ou o tabelião mandar. Baixo poder de decisão. É membro do judiciário? Não. É membro de cartório? É. Então, vai subir. É caso de incompatibilidade. E aí chegamos naquela. Pessoa que vai trabalhar no cartório é um cargo vitalício ou temporário? Lembra que eu falei para vocês da CLT? Ele é um funcionário lá, regido pela CLT, o contrato dele é por prazo indeterminado. Então, ele pode ficar ali até se aposentar. Então, os contratos por prazo indeterminado, nós vamos considerar eles como vitalícios também. Então, advogado se tornou funcionário de cartório, é incompatível, não pode advogar, precisa pedir o cancelamento da inscrição dele na OAB. Tá bom? Advogado que se torna senador da República. Opa! Alto ou baixo poder de decisão? Altíssimo, né? Então, senador da República, começamos por cima. É membro do Legislativo? Resposta: sim. Então, nós vamos descer aqui na nossa seta. Eu já sei que é caso de impedimento. Isso quer dizer o seguinte, eu já sei que o senador da República pode advogar, certo? Não é um caso de incompatibilidade. Ele vai poder advogar, mas vai ter restrições. Vou perguntar de novo, é membro do Legislativo? Sim. Então, se cair uma questão na prova da OAB,
Perguntando um advogado que se tornou senador da República, a gente já sabe, é um caso de impedimento, ele pode advogar menos contra ou a favor da administração pública. Então, ele não pode entrar com ações nem contra a União, Estado, município, né? Empresas vinculadas e toda uma redação que depois nós vamos ler lá no Estatuto da OAB, tá bom? Então, o senador da República, ele pode sim advogar. Advogado que se torna vereador municipal. Esqueçam, se vocês já leram jurisprudências diferentes aqui, esqueçam disso, tá? Vamos pensar só no que está escrito no Estatuto da OAB. Vereador municipal, alto ou baixo poder de decisão? Aqui, pessoal, qualquer resposta vai dar certo. Eu acho que é baixo, né? Eu acho que é um baixo poder de decisão. Mas se você acha que é alto, vai dar certo do mesmo jeito. Baixo poder de decisão. Beleza, começamos por baixo. É membro do judiciário? Não. Cartório? Não. Policial? Não. Militar? Não. Fiscal? Não. Gerente? Não. Então, continuamos aqui embaixo, certo? É causa de impedimento. Eu já sei que o advogado que se tornou vereador pode continuar advogando, mas vai ter restrições, né? E aí, pergunto, é membro do legislativo? Qual que é a resposta nossa? Sim. Então, o advogado que se tornou vereador municipal pode continuar advogando, menos contra ou a favor da administração pública. Tá bom? Então, já sabemos a nossa resposta aqui. Advogado que se torna o auditor fiscal da Receita. Altíssimo poder de decisão, né? Começamos por cima. Se você começasse por baixo, dava certo também. Mas só para a gente fazer certinho aqui. Alto poder de decisão. Ele é membro do legislativo? Não. Então é caso de incompatibilidade. Se cai uma questão, o advogado se tornou auditor fiscal da Receita. Não pode advogar. Atividade incompatível. Cargo vitalício ou temporário? Vitalício. Tem que pedir o cancelamento da inscrição dele lá na OAB. Auxiliar administrativo da prefeitura. O advogado que agora trabalha lá numa secretaria da prefeitura, né, como auxiliar. Alto ou baixo poder de decisão? Baixo, né? Começamos aqui por baixo. É membro do judiciário? Não. Cartório? Não. Policial? Não. Fiscal? Não. Militar? Não. Gerente? Não. Então, é mero caso de impedimento. Eu sei que ele pode continuar advogando, mas vai ter restrições. Ele é membro do legislativo? Não. Então, pode advogar menos contra a fazenda que o remunera. Então, se o advogado se tornou auxiliar administrativo da prefeitura, ele pode continuar advogando menos contra a prefeitura. Certo? Então, é a situação que nós temos aqui no nosso esqueminha. Agente administrativo do INSS. Alto ou baixo poder de decisão? É só um auxiliar, né? Baixo. É membro do judiciário? Não. Cartório? Não. Policial? Não. Militar? Não. Fiscal? Não. Gerente? Não. Impedimento. Certo? Continuamos aqui embaixo. Já sei que o advogado que se torna agente administrativo do INSS pode continuar advogando, mas com restrições. É membro do legislativo? Não. Então pode advogar menos contra a fazenda que o remunera. Advogado que se torna agente administrativo do INSS pode continuar advogando, menos contra o governo federal, né? E tudo que engloba o governo federal. Deixa eu ver o que tem mais. Esse não. Então, assim, pessoal, esse é o nosso macete aqui, tá certo? Roberto, mas me dá um trabalho decorar isso? Pode dar mesmo, mas acredite, é menos trabalho do que estudar 600 hipóteses que nós poderíamos tirar das regras que temos no nosso Estatuto da OAB. Então, aqui é mais uma sugestão que eu dou para vocês do que realmente, né, um caminho para a gente saber todas as hipóteses. Exceções ao macete aqui, são 5 exceções. Primeiro, membros da mesa do Poder Legislativo são incompatíveis. O que eu quero dizer com isso? Lembra quando a gente falou do advogado que se torna senador? Eu falei para vocês que no final das contas, né, ele pode advogar menos contra ou a favor da administração pública. Então, o senador comum, né, o senador que é eleito, ele pode continuar advogando. Só que se ele for eleito para participar da mesa do Senado, onde tem o presidente, o vice, o diretor, né, o pessoalzinho lá que controla o Senado, aí ele tem que pedir licença. Porque aí o poder de decisão dele vai nas alturas, né? Então, há uma questão de ética aí. Então, repetindo, né?
se a pessoa é membro, vou voltar aqui, membro do Poder Legislativo, pode advogar com restrições. Se participar da mesa, se torna atividade incompatível. Segunda exceção, professor de direito de instituição pública é livre para advogar. Se você pegar um professor de letras, um advogado que se torna, professor de letras de uma universidade pública, você vai falar que ele tem baixo poder de decisão, é membro do judiciário não, cartório não, policial não, militar não, fiscal não e gerente não. Então ele pode continuar advogando com restrições. É membro do legislativo não, então ele pode advogar menos contra a fazenda que o remunera. Então o professor de letras de uma universidade federal pública não pode advogar contra o governo federal. O professor de letras de uma universidade estadual pública não pode advogar contra o governo estadual. E assim sucessivamente. Só que se for professor de direito, pessoal, não se aplica essa limitação. Sabe por quê? Porque isso poderia desestimular muitos profissionais bons do direito a não quererem ser professor de instituições, porque eles ficariam privados de ganhar dinheiro advogando contra instituições públicas. Então, para eles seria um desestímulo muito grande se ele ficasse privado de determinadas ações, normalmente são grandes ações, porque eles são funcionários públicos aqui. Então, o professor de direito tem essa exceçãozinha aqui, tá bom? Diretores, olha aqui, pessoal, diretores de órgãos da administração pública direta, indireta, suas fundações, empresas controladas ou concessionárias de serviço público, mas sem poder de decisão, podem advogar. Então, se a questão lá da ordem, te der lá o cara que trabalha em algum órgão da administração pública, vai falar assim, olha, mas ele não tem poder de decisão, aí você pode colocar que ele pode advogar sim, tá certo? Então, preocupação do estatuto foi o poder de decisão dessas pessoas prejudicando a advocacia. Procurador-geral, que é o chefe dos procuradores, advogado-geral, que é o chefe da advocacia pública, defensor-geral, chefe dos defensores, dirigentes de órgãos jurídicos da administração pública têm dedicação exclusiva ao cargo. Ficou errada aqui a redação. Então, procurador do município, ele até pode advogar, mas tem restrições. Agora, o chefe dele, o procurador-geral, só pode advogar para a prefeitura, certo? Então, o defensor, o defensor público até pode advogar de forma particular, mas o defensor geral não, é dedicação exclusiva ao cargo. E a última exceção que nós temos é o juiz eleitoral. Nós sabemos que advogados podem temporariamente serem chamados para serem juízes eleitorais, é uma nomeação temporária. E aí ele pode continuar advogando, pessoal, porque senão, se ele não pudesse advogar, aí ele teria que parar todo o ganha-pão dele, todo o escritório, para trabalhar lá para a Justiça Eleitoral 6 meses e depois ter que começar do zero de novo. Jamais que se conseguiria um advogado para trabalhar como juiz temporário, juiz eleitoral. Então, existe essa brecha aqui que foi dada a partir da jurisprudência, Isso começou na jurisprudência. Então, essas são as nossas 5 exceções que nós temos a nosso macete que apresentamos a vocês. E, por fim, caso de inconstitucionalidade, faltou o L aqui, mas está ruimzinha a redação, Pessoal, nós tivemos uma alteração no nosso estatuto que autorizou policiais e militares a advogarem em causa própria, Então, policiais estava lá, advocacia incompatível mesmo em causa própria com as seguintes atividades, E aí tinha atividade policial e os militares de qualquer natureza. Só que na reforma que nós tivemos, na última reforma que nós tivemos no nosso estatuto, autorizou-se que policiais e militares advogassem em causa própria. Só que o Supremo Tribunal Federal cortou isso, Achou que isso é incompatível, o policial tem que ter dedicação mesmo ao cargo, então não autorizou que isso fosse para frente. Então, hoje é só história mesmo, tá bom? Então, só comentando essa inconstitucionalidade, policiais e militares são atividades ainda incompatíveis com a OAB e precisam pedir o cancelamento das suas inscrições. Pessoal, tudo certo então?
Então, aulazinha difícil, né? Mas espero ter ajudado vocês de alguma forma com esse macete, tá bom? Não foi autoria minha, eu não me lembro o professor que criou esse macete, mas vou pegar o nome e repassar para vocês, tá bom? Qualquer dúvida, se não ficou bem explicado, vocês sabem, é só me mandar e eu respondo vocês. Grande abraço, pessoal!